eles, tá? Então, a gente vai tentar trabalhar hoje a Grande Depressão, tá bom? Uma coisa é uma crise, mas quando a crise vira uma Grande Depressão, ela tem repercussões muito maiores na economia, na sociedade, na política, em todas as relações de um país e de vários outros países, de acordo com a dimensão dela e dos países que estão nela envolvidos, tá bom? Então, vamos lá. Nos anos 1920, os Estados Unidos já eram a maior economia do planeta. Não é que sempre foi, a gente já viu isso aqui em aulas anteriores, né? Eles se tornam a maior potência do mundo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Os países europeus, sobretudo eles, estavam de frente no conflito, tiveram muitos gastos materiais, muitas perdas humanas, então foi muita perda econômica, social, material, humana. E aí, os Estados Unidos, que não teve na Primeira Guerra Mundial, isso não vale, por exemplo, para a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, que não tiveram uma bomba, um projétil explodindo em território norte-americano, acabaram sendo os grandes favorecidos pela Primeira Guerra Mundial. Eles deixam de ser devedores de outros países e se tornam credores de outros países. Só para ter uma noção, antes da Primeira Guerra Mundial, o país com quem o Brasil tinha mais dívidas, né, era a Inglaterra. Depois da Primeira Guerra Mundial, passam a ser os Estados Unidos. Ou seja, eles vão se tornando, ao longo da guerra, e em função dos efeitos da guerra, a maior potência do mundo. Isso já cai em concurso vestibular para vocês. Aí, para começar, coloquei aí uma tela, compartilhar uma tela com vocês, que é, né, $100. Preciso, está ali em inglês, né? Eu tenho que, preciso vender esse carro, tá? Porque eu perdi tudo na quebra da bolsa, do mercado da bolsa, que é a quebra da bolsa de 1929, que a gente vai ver aqui, a Quinta-feira Negra. Então, o cara perdeu tudo e está vendendo o carro dele para uma mixaria, $100. Claro que $100 na época valia mais do que são $100 hoje, em função do próprio processo inflacionário das economias no planeta. De qualquer maneira, ele está vendendo o carro por uma bagatela, em função da crise, porque tudo perdeu o valor. As pessoas não tinham dinheiro para comprar, para poder fazer a economia funcionar. O capitalismo que nós vivemos, ele depende da circulação dos produtos, dos bens. Tá? Não sei se você lembra, o Lula, quando era presidente, a economia do Brasil caminhava bem melhor do que hoje, e ele dizia, de vez em quando dizia isso, ó, vamos comprar, está vindo aí, não sei se você lembra disso, né, quem está vendo aqui a gente. Natal, Ano Novo, 13º salário, vamos comprar. Então, a ideia dele é uma ideia capitalista também, movimentar a economia. Tá? Se as pessoas compram, a economia, a roda da economia funciona melhor. Se as pessoas não compram, a crise vai se expandindo, e pode virar uma depressão, que a gente vai ver aqui. Tá? Então, vamos lá para o nosso texto. Bom, no final da Primeira Guerra Mundial, a gente já viu isso, a economia dos Estados Unidos se tornou a mais poderosa do mundo. Já vimos até por quê, né? A indústria, para a gente ver aqui números são importantes. Matemática participa de tudo, inclusive das aulas de história. A economia norte-americana já era responsável por quase metade de toda a produção do planeta. É muita coisa, é muita coisa. O planeta tem quase 200 países, então um país só tinha quase a metade de toda a produção industrial. É muita coisa. A agricultura também cresceu muito nos Estados Unidos, desde o século XIX, com a expansão para o oeste e a abertura da fronteira agrícola dos Estados Unidos. Você certamente já ouviu falar de Cotton Belt, né? É o cinturão do algodão nos Estados Unidos, Corn Belt, o cinturão da produção de milho e os outros, né? É uma economia que vai ganhando pujança. E, quando vem a Primeira Guerra Mundial, aí é que eles explodem mesmo como a principal economia do mundo. Isso fez com que boa parte das pessoas do mundo vivessem, isso cai muito na prova de vestibular. O Enem adora isso. Vai criar a ideia do sonho americano.
que a gente até botou aqui, né? O American Way of Life. Que a gente viu numa aula anterior, né? Que eu coloquei aquela imagem da família, lembra? Da classe média americana, do consumo. E o contraponto, os pobres na fila ali para buscar uma sopa diante da sua condição de pobreza, ou pior, miserabilidade, tá? De miséria. Bom, então as pessoas queriam viver o sonho americano. O filme, de certo modo, Titanic, ele simboliza a crise eminente do capitalismo. Tá? O navio naufraga. A tripulação, em sua grande maioria, morre. Ela morre no sonho de fazer a América. Então, muitos conseguiram fazer a América. Foram para os Estados Unidos, tiveram progresso material, e outros não tanto. Alguns, inclusive, morreram no Oceano Atlântico, na travessia, né, que é o caso do filme do Titanic, da Europa para a América. Tá? Ele ganha a passagem com um joguinho, né? Ele faz um jogo de cartas, alguma coisa assim, se eu me lembro bem do filme, e aí ele compra a passagem na terceira classe. E aí tem um romance, com uma mulher rica e tal, né? O filme tem um romance, claro. Mas a ideia ali é o sonho americano que o Brad Pitt, né, se eu não me engano, é ele, está buscando na América, nos Estados Unidos. Tá? Então, as pessoas vão para os Estados Unidos sonhando em trabalhar, encontrar um emprego, fazer uma vida nos Estados Unidos, constituir uma família. Até hoje, muita gente sonha com isso. Tá? Muita gente sonha em ir para os Estados Unidos e a expressão é essa, fazer a América. Para alguns vai dar certo, para outros não. Você pode correr perfeitamente o risco de, tentando entrar lá de maneira ilegal, ficar preso pelo governo americano, como foi agora no governo do Trump, isso aconteceu, né? Que as famílias eram separadas, os pais dos filhos, tá? Porque, de certo modo, uma boa parte da sociedade americana, não estou generalizando, uma boa parte, não quer essa concorrência de mão de obra desqualificada e, portanto, mais barata para com eles ali. Bom, então, boa parte dessa população tenta a sorte nos Estados Unidos. E alguns vão conseguir. Aí você vai ver nos filmes, na literatura, a gente vai ter a obra, a arte, o surrealismo, de certo modo, também reproduz, explica isso. A gente também vai ver, por exemplo, na dança, na música, né? O foxtrot é uma dança da época, acelerada, e era aquela busca, eles faziam festas nos salões. Quem fosse o vencedor, por vezes, ganhava um automóvel. O automóvel é um símbolo do consumo. O cara começa a ganhar, trabalhar, ganhar um dinheirinho. O que o nosso cidadão quer? Quer comprar um carro. Isso é um símbolo do consumo. Quanto melhor o seu carro, melhor o seu status. Os norte-americanos aqui da época, aqueles que tinham dinheiro, viviam essa competição. Então, se eu sou teu vizinho e você botou na tua casa um portão eletrônico legal, eu vou tentar colocar um portão eletrônico melhor do que o seu. Então, tem essa ideia do consumo, né? Que a filosofia também vai discutir. Isso é uma questão, inclusive, claro, essencialmente filosófica. Se confundir a felicidade da vida humana com a sua capacidade de consumo. Se eu consumo mais, eu sou feliz, tá? Coisa que vários filósofos, vou citar aqui um para você, tá? É o Kierkegaard, um dinamarquês do século XIX. Ele vai dizer que isso é o primeiro estágio do homem, o homem mais simplório, que vai buscar a felicidade no consumo no bem material, que é um engano, né? Que é um engano. Bom, e aí, quando começa a Europa a se recuperar, a gente vai ver aqui já já, né? Dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que vendiam muitos dos seus produtos para a Europa, não vão ter para quem vender. Não vão ter o mercado consumidor externo para que eles pudessem exportar as suas mercadorias. Isso vai começar a afetar a economia norte-americana. E chegaremos a isso aí, tá? A uma recessão. É importante que você, quem está com a gente hoje, vá embora entendendo o que é uma recessão. Tá bom? A recessão é muito comum numa economia capitalista. O que é a recessão? É uma redução da atividade econômica durante um certo período. Não pode ser uma redução simples, tem que ser uma redução profunda. Profunda. Tá? Com efeitos negativos em vários indicadores da economia de um país, como diminuição do emprego, diminuição da produção,
e a diminuição do investimento, tá? Dos investimentos em geral. Vou tentar explicar aqui de maneira um pouco mais profunda do que o nosso texto aqui, né? Que ele vai te dar de maneira mais seca. Então, tem que ter o quê? Uma redução dos indicadores econômicos. Bem, a produção dos bens tem que diminuir. Aí, o que acontece? Se as empresas diminuem a produção porque elas estão vendendo menos, elas vão tentar equilibrar suas finanças. A empresa não está aí simplesmente para fazer favor à sociedade. Ela tem um capital social, hoje o Estado até cobra isso dela, né, no mundo mais contemporâneo, mas nos anos 20 isso não tinha. O cara vai fazer, e muitos empresários ainda hoje, eles vão tentar produzir visando o lucro. Se não tem lucro, para. Uma escola particular, tá? Não está funcionando bem. Aquela turma, um curso pré-vestibular que ela faz, não está rendendo o que ela quer. Fecha o curso. Não vai fazer um favor puramente social. Tá? Pelo menos a maioria dos grandes empresários vão pensar dessa maneira. Bem, não vai pensar bem exatamente numa questão do retorno social, embora isso se exija deles. Aí eu não consigo produzir, eu vou diminuir a produção. Se eu diminuo a produção, olha a lógica da recessão, você vai entender. Se eu diminuo a produção, eu vou ter que ter menos gente trabalhando. Eu vou mandar empregados embora, até porque eu vou gastar menos com folha de pagamento, com as folhas de pagamento e tudo que diz respeito, né, à legislação, por exemplo, trabalhista, que eu necessito para poder manter um grupo de empregados. Então, diminui. Ora, se você manda embora um grupo significativo de empregados, esses caras também não vão mais receber. Ou eles vão para o mercado informal, ou vão ficar desempregados. O Brasil tem hoje, tá? Outubro de 2020, final de outubro de 2020, nós temos mais ou menos aí no Brasil quase 15 milhões de desempregados. É muita gente. E mais 5 milhões de desalentados, que é o cara que não está mais nem buscando emprego. Então, os nossos números no Brasil estão chegando hoje aí a quase 20 milhões de desempregados ou desalentados, desencantados contra... O cara desistiu de procurar trabalho já. Tá bom? Então, a gente está caminhando, infelizmente, para um quadro desse. Se não houver uma solução, uma guinada econômica que tire o Brasil do... Vocês estão vivendo, vocês mais novos, estão vivendo agora a primeira grande crise do Brasil, tá bom? Essas crises do capitalismo, elas são cíclicas, elas estão sempre acontecendo. A crise que a gente está vendo aqui de 1929, e que eu estou agora trazendo também para você, nós tivemos em 2008. Tivemos lá nos anos 1880. Elas são comuns no capitalismo. Porque o objetivo maior é o lucro. E se o lucro não vem, a empresa demite os empregados. E aí o cara demitido, vamos pensar aqui não mas um grupo significativo de trabalhadores, estou falando aqui de milhões, o cara não compra. Ou ele compra o mínimo para subsistir. Ele não vai chegar no mercado e comprar o que nós chamamos de supérfluo. Iogurtes, me ajuda, né? Nutella, isso não vai fazer parte do cardápio de quem vive trocando o almoço pela janta. Acho que eu me fiz entender. Então, diminui o quê? A produção, diminui o número de trabalhadores, aumenta o número de desempregados, as pessoas consomem menos. No que elas consomem menos, o empresário também produz menos. A economia vai ficando arrefecida, vai ficando parada. É o que a gente fala de aquecer a economia quando ela caminha bem. Ela vai vendo o processo contrário, o inverso, o desaquecimento. Isso vai levar a um quadro recessivo. E depois que entrou na recessão, para tirar da recessão, não é fácil. Não é fácil. Tá bom? Existem algumas técnicas, algumas propostas. Aí eu vou ser sincero aqui, tá bom? A proposta neoliberal, eu não acredito. Há várias outras, tá? Há várias outras. Que aí você pode buscar. Há um modelo capitalista que, de certo modo, funciona, que é um modelo que foi aplicado, a gente vai ver aqui em outras aulas, do John Maynard Keynes, que é dos Estados Unidos, tá bom? Quanto tempo leva para melhorar? Isso depende.
depende da eficácia da política pública, depende dos investimentos do Estado, ou se vai ter investimento ou se não vai ter investimento. Ao longo da história da humanidade, quando essas crises aconteceram, nós tivemos tempos diferentes de resposta. A gente vai ver aqui nos Estados Unidos que ela vai demorar aqui coisa de 5, 6 anos. Depois de 10 anos ainda vai estar afetando o mundo. Que aí depende da resposta e também, claro, né, da eficiência dos gestores, de quem está governando, tá? Do que se vai fazer para que o povo volte a trabalhar, para que o povo tenha salário, para que o povo consuma, tá bom? A gente vive num mundo, infelizmente, que muitas vezes as pessoas são valorizadas pelo que elas têm. É o que a gente falou aqui da filosofia, né? Do Kierkegaard, lá do filósofo dinamarquês, né? Quando você deu uma aula sobre ele, inclusive. As pessoas valem pelo que elas consomem. Isso é muito comum, inclusive, do capitalismo. Tá? Aqui, o único país que não sofreu com a crise, nos anos 1929, isso cai na prova de vestibular, foi a União Soviética. E por que a União Soviética não foi afetada? Porque ela estava com outro regime já, ela já era socialista. Então, a lógica da União Soviética não era a lógica do mercado, oferta, procura, consumo. Era outra lógica que estavam implantando num país de cunho marxista, né? Comunista mesmo. E aí ela não vai sofrer. Aí você podia perguntar, mas professor, e Cuba? Cuba ainda não era socialista. Até os anos 1925, a economia norte-americana ia de vento em popa, caminhava muito bem, pelo menos para a classe média e para os ricos americanos. O pobre americano já era aqui excluído do consumo dos bens materiais que a sociedade norte-americana produzia. Os pobres continuavam pobres, né? Assista o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que ele mostra como é a vida de um operário pobre, paupérrimo, nos Estados Unidos, dessa época, dos anos 20 e 30. Bom, o que aconteceu? Por volta de 1925, está aí no slide, a economia europeia começou a se recuperar, isso cai muito em vestibular, dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. E no que a economia europeia começou a se recuperar, eles vão começar a fazer o quê? Uma série de medidas para proteger, isso chama-se protecionismo, isso hoje é muito criticado, mas na época não, tá? Um protecionismo da economia europeia. Então, o governo francês começou a criar barreiras para que os produtos norte-americanos não entrassem com tanta facilidade como entravam antes na França. A Inglaterra faz a mesma coisa, a Holanda faz a mesma coisa, a Alemanha, idem, Espanha, idem, tá? Itália, idem. Então, eles vão se protegendo. E no que eles vão se protegendo, eles vão diminuindo a compra dos produtos norte-americanos. Vamos lá. Como acontecia a movimentação da economia norte-americana? Eles tinham muito poder de produção, produziam muita coisa, vendiam algo no mercado interno, quer dizer, para os próprios norte-americanos. Os mais pobres não podiam consumir, já comentou aqui, via de regra, mas o mercado externo estava muito bem. A economia americana vendia muito para o exterior, inclusive para o Brasil. Embora o Brasil aqui não tivesse tanto poder de compra, mas a Europa era o principal mercado consumidor dos produtos norte-americanos. Só que, vamos lá, enquanto a economia europeia vai se recuperando, e eles vão começando a fazer restrições aos produtos norte-americanos, a economia norte-americana não se deu conta, porque, olha só, entender o nosso momento histórico, entender o Brasil agora, nesse governo, que eu faço aqui uma série de críticas, não é fácil, não é fácil. Pouca gente consegue compreender, tá bom? Tem que ter um bom feeling histórico, sociológico, compreender mais ou menos bem de economia, senão a gente não entende. A gente não entende. A gente fica alienado, fica por fora do processo. Bom, os próprios empresários norte-americanos da época, dos anos 20, não entenderam muito bem. O que eles fizeram? Eles continuaram produzindo. Isso cai muito na prova do Enem, tá? E nos outros vestibulares. Ou seja, um dos problemas dos Estados Unidos está aqui no nosso título, tá? Superprodução econômica.
Ou seja, vamos lá, a Europa já não consome do mesmo jeito e a indústria norte-americana continua produzindo automóveis, roupa, aço, etc. Vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo, mas não tem para quem vender. E aí você vai fazendo o quê? Aumentando o teu estoque de produtos. Você produz muito, né? E não consegue vender. Tá? É claro que hoje isso é feito de forma mais inteligente, até porque o ser humano já aprendeu na história com os seus próprios erros, né? E aí você pode. Por isso que também a história tem o seu papel, por isso que a história é tão importante para que nós possamos entender o nosso mundo, né? Para evitar de cometer os mesmos erros. Então a economia ia produzindo, produzindo, produzindo muito e não tinha para quem vender. Então vai ter o quê? Uma crise de superprodução. O nosso texto aqui não fala, mas é importante, também cai no concurso. Além da superprodução, vai haver subconsumo. Produz muito e consome pouco. Por quê? Eu já falei para vocês, né? Os norte-americanos mais empobrecidos não podiam consumir. Então, os Estados Unidos produz muito, já não consegue mais vender para a Europa, que está se recuperando economicamente, e também o mercado interno consumidor não dá conta, tá, de consumir aquela produção toda. E aí você vai ter uma crise de superprodução e de subconsumo. Vai chegar uma hora que não dá mais. Que não dá mais, tá bom? Você vai ter, ó, queda dos preços, né, dos lucros. Os preços depois vão baixar, porque não tem para quem vender. Oferta e procura. Vai baixar o preço. Mas o povo sem dinheiro fica difícil. Sugiro que você veja um outro filme. Veja um filme. Como Era Verde o Meu Vale. Tá? É um filme da antiga, filmado em preto e branco, que mostra a crise do agricultor pobre nos Estados Unidos na época dos anos 20, 30. Tá bom? Bem interessante. Cinema é uma boa pedida para poder estudar história e outras matérias, tá? E na prova do Enem, não sei se vocês sabem, se você sabe, na prova do Enem, você pode citar na redação um bom filme, dentro do tema que foi pedido. Se o filme cabe ali, se encaixa bem ali, você cita o filme, ainda mais se for de um grande diretor. Tá? Um Fassbinder da vida, um Roman Polanski, um Woody Allen. Tá? Esses caras são geniais no cinema. Um Steven Spielberg. Tá? Isso é reconhecido por quem está corrigindo a sua prova como argumento de autoridade. Isso pode te valer na tua redação 100 pontos a mais. Tá bom? Então, preste atenção, veja os bons filmes de vez em quando e use nas provas, tá? Vamos lá. Redução da atividade econômica, começou a produzir menos depois, porque não tem para quem vender, produz menos. Manda o povo embora. Aí o povo não consome. Aí você cria um ciclo vicioso. Menos produção, menos trabalhadores, tá? Menos consumo, mais gente desempregada, vira um ciclo vicioso, é o que você colocou. Para sair disso, não é brinquedo, não. É muito difícil. Tá? E o desemprego em massa. Quanto maior o desemprego, pior. Porque mesmo quem ganha um salário mínimo, pensando aqui hoje, né, ao quase R$ 1.200, quase isso, quase, não chega a ser tudo isso, hoje no Brasil. O cara vai consumir alguma coisa, vai comprar uma comida, tá? Ele vai a uma feira pública, ele vai comprar alguma vestimenta, vai ficar nu na rua, tá? Ele vai comprar alguma coisa. Ele, de alguma maneira, vai movimentar a economia. E se você ganha muito mais, vai consumir mais ainda. O capitalismo necessita disso. Tá? Mas se as pessoas vivem um desemprego em massa, você tende a entrar nessa crise. E aí, como é que isso vai explodir nos Estados Unidos? Vai explodir com a quebra, o craque da Bolsa de Nova York, tá bom? Nova York era um grande mercado financeiro e claro que até hoje. Há uma grande redução da atividade econômica. As ações nas bolsas de valores, elas continuavam com preço alto. Só que o preço era artificial. Via de regra, a gente não é de comprar ações, né? Quem compra ações são pessoas, via de regra, mais ricas. Tá? Mas aí o que acontece? A ação, ela mais ou menos reflete a saúde financeira da empresa. Nesse momento aqui nos Estados Unidos, os preços das ações eram altos. Mas a saúde das empresas, a saúde financeira das empresas, não era tão boa assim.
Então, eles foram mascarando, foram empurrando com a barriga, vamos dizer assim, para ficar bem fácil o nosso entendimento. Só que chega uma hora que não dá. A empresa está quebrando. Ela produziu muito, está cheio de estoque de produto e não tem para quem vender, o povo não tem como comprar, e aí, num dado momento, a população que tinha ações das bolsas de valores resolveu vender. Capitalismo, de novo, oferta e procura. Se todo mundo, ou quase todo mundo, quer vender um produto e não tem quem queira comprar, o preço vai o quê? Óbvio, né? Despencar. O preço das ações nos Estados Unidos despencaram. Tá? Então, olha só. A quebra da Bolsa, ou o craque da Bolsa, a chamada, está aqui, ó, Quinta-feira Negra, na verdade, ela é uma causa de todo um contexto que vinha se construindo desde a recuperação das economias europeias, com a superprodução das indústrias, né, da economia norte-americana, com o subconsumo. Produzia-se muito, não se consumia aquele muito, sempre sobrava mais, sobrava mais, sobrava mais, e aí a economia, uma hora a bolsa quebra. Quando a bolsa quebrou, foi um desespero nos Estados Unidos. Todo mundo querendo, todo mundo que tinha ações, obviamente, querendo vender suas ações, vender, e não tinha comprador. Aí explodiu a bolsa nos Estados Unidos. E aí, o que vai acontecer, né? Isso, olha aqui, ó, a depressão econômica prolongou-se, você perguntou aqui data, ó, até 1932. O presidente dos Estados Unidos na época era o Hoover, tá bom? E o Hoover não deu solução ao problema. Ele falou, não, deixa a economia ficar como ela vai se resolver. Não se resolveu. O Estado não agiu. Aí é a pergunta que você fez, né? Quanto tempo leva para sair? Depende do Estado. Depende da ação do Estado, depende da própria classe empresarial também. Tá? Depende do esforço nacional e, digamos, até mundial para sair da crise. Ó, nessa época, aumentou demais o índice de suicídio. Numa sociedade capitalista que supervaloriza o consumo, o cara entende, né? Claro, pela sua falta de entendimento filosófico do mundo, obviamente também, né? Que a felicidade está no consumo. E aí o cara é rico, perde tudo de repente. Para quem sempre foi pobre, encarar a pobreza, o cara vai levando. E às vezes até brinca com a própria pobreza, ou até com a sua própria miséria. Mas para o cara que teve muito, ele tem uma queda brusca na sua condição de vida, nem todos suportam. E aí, repito, no filme Titanic, o cara lá que é o grande empresário rico, que consegue escapar do navio, depois ele se mata. Ele se mata na crise dos Estados Unidos. Ele não suportou, tá? A riqueza que ele tinha e aí virar um cara em condição de pobreza, ou quiçá, não sei, de miserabilidade. Nem todos encaram isso bem. A filosofia vai discutir isso, tá? Eu sou professor também de filosofia. Lá no nosso canal tem um montão de aulas de filosofia que discutem, inclusive, essas coisas, tá? Mas não vamos entrar tanto nisso aqui, aprofundando, não. Mas essa busca de felicidade como consumo de bem material é um equívoco, né? É um engano. E aí, muitas pessoas que se perdem nisso não vão ser felizes de fato, né? Felicidade é um tema muito complexo e amplo para a filosofia discutir, tá? E eu não vou aprofundar tanto, mas a gente já deu aqui uma palhinha. E aí fica a dica do Kierkegaard, que eu já comentei com você aqui. Podemos ler Schopenhauer, tá? E tem muitos autores que vão trabalhar isso na filosofia e trabalham muito bem. Aristóteles trabalha muito bem o que é felicidade. Bom, essa crise, né, vai se estendendo a uma queda, né, na produção industrial dos Estados Unidos, que chegou a 54%, reduziu a mais da metade. Olha a crise que veio os Estados Unidos. E aí é aquilo que vocês conhecem, né? A fila do povo americano, indo para a rua tomar uma sopa. O que o governo do Hoover fazia era servir a sopa para o povo não morrer de fome. Era o, aspas, auxílio emergencial da época, para o povo não passar fome e não morrer. O Brasil, na época, tinha como presidente da República o Washington Luiz. O Washington Luiz governou o Brasil de 1926 a 1930. E o Brasil, ele era um grande produtor de café. A gente já viu isso aqui, né? O café do Brasil é respeitado no mundo.
Só que uma economia muito dependente de um produto só, ela fica, de certo modo, refém daquele produto. Economia, de novo, vamos voltar para a economia. O Brasil vendia muito café para os Estados Unidos e depois para a Europa. Ora, quando explode a crise nos Estados Unidos, o nosso maior consumidor do café brasileiro eram os Estados Unidos. O café, vamos lá, eu adoro café, mas o café não é um produto essencial, digamos assim, para a vida humana. Você sobrevive com ou sem café. Obviamente, numa hora de crise, em que você tem menos capital, tem menos dinheiro, diminui a tua receita, você vai fazer cortes. E você vai cortar aquilo que não é tão essencial. Você tem que comer arroz. Arroz está caro pra caramba. E aí o que acontece? O norte-americano, ele cortou o consumo do café. Pronto, quebrou o Brasil. A crise norte-americana afetou de cheio a economia brasileira. O Brasil dependia muito do café. Quando eu era criança, o meu avô dizia assim, ó, Beto, não coloca todos os seus proventos em uma coisa só. Eu, criança, não entendi o que meu avô estava dizendo. O que ele está dizendo para mim era o seguinte, ó, você não pode pegar tudo que você tem e investir em uma só coisa. Por quê? Se aquilo caminhar mal, você está quebrado. E como o Brasil tinha um investimento basicamente em uma só coisa, claro que tinha a cana, tinha o fumo, mas isso aí era tudo coisa suplementar. O que o Brasil mais produzia mesmo, e com todo o incentivo do próprio Estado, era o café. Aí o Brasil não consegue mais vender, com a crise nos Estados Unidos, o café para os norte-americanos, já não vende mais também para a Europa, que já parou de comprar, inclusive antes, comprou bem menos. Pronto, a economia do Brasil chafurdou, quebrou. O governo brasileiro, né, que desde o convênio de Taubaté, em 1906, se comprometia a comprar a produção de café excedente dos fazendeiros, não pode mais garantir isso, esse privilégio, isso era um privilégio, aos fazendeiros produtores de café. E aí, a economia do Brasil também vai quebrar. A tal ponto que o Washington Luiz vai ser deposto por Getúlio Vargas. Nas eleições de 1930, o Getúlio Vargas foi derrotado. Ele perdeu as eleições para o Júlio Prestes. Porém, né, veio a Revolução, aspas, a Revolução de 30, e o Getúlio chega ao poder. O Getúlio chega ao poder, de certo modo, em função da crise dos Estados Unidos, a crise de 29, claro que não é só isso, mas também por isso, e dos efeitos da crise no Brasil e da incapacidade do governo que estava antes dele, né, que era da República do Café com Leite, de equacionar o problema. Então, é uma série, são vários fatores que vão desembocar na chegada do Getúlio ao poder, que está ligado, entre outras coisas, à crise de 1929, nos Estados Unidos. Então, a crise norte-americana acabou afetando o mundo inteiro. Vamos agora ver o caso da Europa. Eu falo Europa como um todo porque, claro, ainda não existia União Europeia, a gente vai ver isso mais tarde, mas os Estados europeus, eles tinham pujança, sobretudo França, Alemanha e Inglaterra. E aí posso botar uma quarta força aqui, a Itália. Bem, os países europeus, eles também vinham se recuperando, a gente viu aqui, dos efeitos catastróficos da Primeira Guerra Mundial. Sobretudo depois de 1925. Só que, quando a economia norte-americana quebrou, em 1929, vamos lá, quem era o maior credor do mundo? Quem é que tinha mais dinheiro emprestado para outros países? Os Estados Unidos. Ora, se eu, vamos supor, né, sou a grande economia do mundo, você me deve dinheiro, a minha economia quebrou aqui, eu vou correr a você, olha só, ô Marlon, quem quer que me deva, França, Inglaterra, Alemanha, Suécia, o que quer que seja, me paga o que você me deve. Só que os países europeus não estavam preparados para saldar uma dívida tão significativa de maneira tão rápida. E aí, a crise, e a economia norte-americana, a gente viu aqui, era a mais poderosa do mundo, ela também vai sofrer. Vai sofrer. Porque o europeu não consegue saldar, pagar a dívida. E aí a gente vai ter uma situação de tipo um calote, né? Calote geral. Então, a crise que começa nos Estados Unidos se alastra para os devedores dos Estados Unidos. Inclusive o Brasil, a Argentina.
a América Central como um todo, a Europa, a gente está vendo aqui, porque o americano cobrou, o europeu não tem como pagar. E aí a crise foi se espalhando pelo mundo. E aí vai ser uma crise mundial, a crise de 1929, que aí vai durando até os anos 30, 32, 34, 37, e aí cada país vai ter o seu tempo de resposta, que é o que você colocou, de acordo com a habilidade ou com a inabilidade dos seus governantes, da sua classe empresarial, né? Da classe laboral do seu país. Bom, aí a gente viu aqui como ficou a crise, vou dizer assim, ó, o caos econômico financeiro no mundo. Na próxima semana, a gente vai trabalhar a tua pergunta, como os Estados Unidos vão começar a sair da crise. E também como os outros países vão sair da crise. O Brasil, gostemos ou não, Getúlio Vargas foi bastante habilidoso para tirar o Brasil da crise, os efeitos da crise de 29 no Brasil. Getúlio foi extremamente habilidoso, foi muito habilidoso. Tá? Vai fazer a economia do Brasil crescer de uma maneira que é difícil, né, a gente ver. A gente tem uma série de críticas com Getúlio, mas em termos de administrador, como administrador, ele fez a economia do Brasil crescer bastante, tá bom? Isso vale para o governo do Juscelino Kubitschek, isso vale para o governo do Lula, tá bom? O PT, na época da gestão do Lula, muito mais do Lula do que da Dilma, mas do Lula, tá? O Brasil teve um crescimento que era bastante significativo, tá? Mas depois a gente vai ver isso para as próximas aulas. Na semana que vem, a gente vai ver como os Estados Unidos, através, né, de uma política econômica do Keynes, a gente vai ver aqui na próxima semana keynesianismo, e da habilidade também, né, não só do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, tá, do grupo que está com ele no governo, e do modelo que ele vai usar, que é o keynesianismo, a gente vai ver na próxima semana, para tirar o país da crise. E depois a gente vai ver também como é que outros países vão saindo mais rápido ou não da crise de 29. Tá? Ó, eu mandei esse material em slides para vocês. Aí tem umas questões de vestibular, inclusive do Enem. Aí eu quero que vocês também façam, tá? Faz para a gente depois discutir. E aí também a gente faz aqui exercício, porque é muito importante para a prova do Enem fazer exercício, tá bom? A gente continua semana que vem, tá bom? Beijo no coração, um abraço e até lá.